Vamos lá, pessoal. Professor Leandro Ravielli, professor de Administração Financeira e Orçamentária. E a gente vai fazer uma revisãozinha rápida aqui, tá? Sobre o PPA, tá? Que são o quê? Justamente os instrumentos de planejamento do governo, tá? Então, fazendo um resumo rápido do que seria esse plano plurianual, tá? Então, segundo a própria Constituição, tá? No artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, tem lá: a lei que estabeleceu o plano plurianual vai trazer quem? O dom, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para das despesas de capital e outras delas decorrentes, e também para os programas de duração continuada. Então, programas de despesas de capital. E quem são essas delas decorrentes? Aqui são as correntes que vão subsidiar quem? As despesas de capital, tá? Então, para quem ainda não viu essa parte de despesa corrente, despesa de capital, a grosso modo pensem como despesa de capital como investimento, tá? São as grandes ações do governo. E as despesas que vão decorrer dessas despesas de capital são as despesas correntes, que vão ajudar a custear quem? Aquele investimento, aquela despesa de capital. Então, conforme a Constituição, tá onde? Artigo 165, parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual vai trazer diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal com relação às despesas de capital e outras delas decorrentes, mais os programas de duração continuada. O que são programas de duração continuada? São programas voltados para a área fim. A área fim do órgão ou entidade. Não levem ao pé da letra. Duração continuada não é um plano de um programa que tem a sua duração que perdura por vários anos, não. Cuidado! Isso aí a gente vai estudar mais lá na frente, que são despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso a gente vai ver lá na LRF. Esses programas de duração continuada, pensem que são programas voltados para a área fim do órgão, tá? A área fim da saúde, a área fim da segurança, a área fim da política urbana, tá? Então esses são os programas de duração continuada. Vamos para os prazos, tá? Os prazos, gente, eles estão previstos no ADCT, tá? No artigo 35, parágrafo 2º, no ADCT, lá na Constituição, tá? Então, quais são os prazos que o Executivo tem para enviar e qual é o prazo que o Legislativo tem para devolver, tá? Então, no âmbito federal, tá? Lembrando que esses prazos de envio e aprovação da LOA pode ser diferente dependendo se vai ser no estado ou no município, tá? O Executivo tem até 31 de agosto para enviar para o Legislativo. Pode aparecer na sua prova 31 de agosto ou 4 meses antes, tá? E o Legislativo tem quando para devolver? Até 22 de dezembro ou até o final, né? Até o encerramento da sessão legislativa, 22 de dezembro. Depende de como o item vai trazer, tá? Mas lembrem-se que no ADCT ele fala em meses. Até 4 meses antes do fim, até o final da sessão legislativa, certo? Então, quando eu trago data em mês e dia, é para facilitar o estudo de vocês, tá? Então, o prazo aí já foi. Vigência. Vigência de 4 anos, o que não torna ele de longo prazo, pois o PPA é de médio prazo, tá? Várias vezes já foi cobrado em prova e as pessoas tendem a achar que médio prazo é LDO e o PPA, porque dura 4 anos, é longo prazo. Esqueça isso aí. PPA é um plano de médio prazo. Ele dura 4 anos, tá? E ele vale de quando? Ele começa a contar no 2º ano de mandato de um chefe do executivo, no caso o presidente. Como está no 2º ano dele, vai pegar o 2º ano, o 3º e o 4º ano, mais o 1º do próximo mandato. E com isso a gente mantém a continuidade do planejamento.
tá? Porque se o PPA fosse elaborado para viger somente durante cada mandato, cada chefe do executivo fazia o que queria, né? Porque sabia que o próximo ia mudar tudo. Então é justamente para evitar essa descontinuidade, tá? Então começa a contar no segundo ano de mandato de um chefe e vai até o primeiro ano de mandato do próximo. Ou seja, você, chefe do executivo, tomou posse, o seu primeiro ano vai ser o último ano do PPA do mandato anterior, tá? E assim você já vai pensar no próximo, que a partir do segundo ano já vai ser o que você vai elaborar. Tá bom? Então a gente já viu Constituição, prazo, vigência. Nessa parte aqui, gente, a gente vai adentrar realmente no conteúdo do PPA, tá? A gente já viu as disposições constitucionais, agora a gente vai pegar exatamente o que traz o PPA na íntegra, no seu texto de lei. E lembrem, tá? A gente está no PPA 2016, 2019, tá? A gente tá nesse PPA aqui, tá? Então ele traz duas dimensões. A dimensão estratégica, tá? E a dimensão tática. Na dimensão estratégica, do próprio texto da lei, no próprio corpo da lei, a dimensão estratégica ela apresenta 3 itens. A visão de futuro, os eixos estratégicos e as diretrizes estratégicas, tá? Tudo isso está voltado para o planejamento estratégico do governo. Certo? E a dimensão tática vai trazer 2 itens. Os programas temáticos, pensem como os programas da área fim, como eu já falei, do duração continuada, né? Os programas temáticos são as funções do governo, tá? Os grandes blocos, saúde, educação, economia, tá? Tudo isso. E os programas de gestão, manutenção e serviço de Estado. O que são isso? São programas que vão custear os temáticos. Pensem aqui como investimentos e pensem aqui como as despesas que vão custear a área fim e a área meio, tá? A área meio, gestão, manutenção e serviço de Estado. E os programas temáticos são as áreas, as grandes áreas de investimento das políticas públicas, tá? Então, essas são as 2 dimensões. Lembrem que no PPA federal não constam quem? Os programas de operações especiais, tá? Coloquei aqui abreviado porque não tinha mais espaço. Mas o PPA da União, gente, ele não traz os programas de operações especiais. O que está dentro desses programas especiais, de operações especiais? Gestão da dívida, juros, tá? Esses juros para pagamento de dívida e as transferências... Desculpa, as transferências constitucionais. Mas, gente, se não está no PPA, onde é que ele vai estar? Eles vão estar na própria lei orçamentária anual, que é justamente a dimensão operacional, tá? Então, os programas de operações especiais, embora sejam, em regra, despesa de capital ou despesa corrente, eles não vão estar no PPA da União. Eles vão estar onde? Na própria LOA. Então, com isso, a gente fez uma revisão geral de plano plurianual, tá? Então, a gente se vê nas próximas dicas. Tchau, tchau.